Fala, meus parceiros, aqui é Matheus do Envelopados e hoje nós vamos falar de Smart Money, ou dinheiro inteligente. Essa é a principal estratégia utilizada pelos bancos e pelos grandes players internacionais, os famosos tubarões, e é a principal estratégia de longe mais utilizada na gringa. E hoje eu vou trazer para vocês os principais conceitos e as principais bases dessa estratégia. Sem mais enrola, vamos lá. Quando a gente fala de smart money, a gente tem que ter alguns conceitos em mente, uns conceitos importantes para entender a estratégia como um todo. O primeiro deles seria o conceito de quebra de estrutura ou break of structure. O que seria isso, Matheus? Seria, a gente tem aqui o desenho de topos e fundos ascendentes, um mercado em alta, e a break of structure seria nada mais do que o rompimento dos pivôs. O mercado em queda também seria o rompimento desses pivôs. É um nome diferente para rompimento de pivô, mas na estratégia Smart Money a gente vai utilizar o nome de Break of Structure. O segundo conceito importante para a nossa estratégia seria o conceito de Order Block ou bloco de ordem. Mas o que seria isso, Matheus? Seria o ponto onde os grandes players e os grandes tubarões do mercado estariam colocando as suas ordens. A gente traça como se fosse uma zona onde o movimento iniciou. Essa zona aqui, ela no Smart Money, nos conceitos do Smart Money, é considerada como uma order block. Aqui também, no mercado em queda, seria a mesma coisa. É basicamente onde o movimento se iniciou, onde estavam as ordens dos grandes players. Tendo em vista isso, o terceiro conceito seria um conceito talvez um pouco novo para algum de vocês, ou um conceito que talvez a gente não tenha pensado muito ainda, que seria essa pega de liquidez ou liquidity grab. Eu, pessoalmente, antes de ver esse conceito, eu não pensava muito nesses termos e nesse nome. O que seria essa liquid grab ou pega de liquidez, Matheus? Ela seria basicamente uma pega de stop para o mercado ganhar um combustível para ele continuar o seu movimento. Como assim? Se a gente tem aqui um mercado ascendente e o mercado ele faz, por exemplo, um topo duplo e volta nessa região, o stop de quem entrou aqui provavelmente está aqui no fundo. E o stop de quem entrou aqui provavelmente está aqui nesse fundo. Então, se a gente tem um movimento mais ou menos nesse sentido aqui, pegando o stop de quem está comprado nesse ponto e de quem está comprado nesse ponto, para depois o mercado voltar a subir, esse é o movimento de pega de liquidez. Por quê? Porque embaixo desses pontos aqui tem stop de comprados, que é o que os grandes players eles observam. Então, esse é um movimento muito importante no Smart Money, porque ele vai basicamente nos dizer que o stop foi ativado. Isso dá grande força e grande impulso para os bancos realizarem o movimento deles, que geralmente é um movimento muito grande. E essa pega de liquidez, ela vai ser muito importante, como eu vou mostrar num trade system mais à frente aqui na aula. E o último conceito que eu gostaria de mostrar para vocês é o conceito de mudança de característica, ou do inglês change of character. O que seria isso, Matheus? Seria basicamente o mercado ele está fazendo aqui seus topos e fundos ascendentes e ele vai chegar a um ponto onde aqui ele vai tender a uma reversão,
como a gente vai saber que esse mercado aqui ele vai tender à reversão? Ele vai romper esse último fundo aqui. Então, esse movimento no Smart Money Concepts ele é chamado de Change of Character. Ele pode ser considerado também uma pega de liquidez, mas, por exemplo, ele é um movimento que talvez indique a formação da mudança aí da tendência do mercado. Então, esse movimento ele é considerado Change of Character. Claro que não significa que toda Change of Character vai ocasionar um padrão de reversão, como o ombro-cabeça-ombro, o início de uma nova tendência, mas é um padrão assim que, digamos, de alarme para a gente começar a pensar que o mercado aí ele está querendo mudar, pelo menos momentaneamente. Dito isto, vamos ver alguns exemplos aqui no TradingView. Vou mostrar para vocês exemplos de cada um desses termos que eu acabei de falar. Estamos aqui no gráfico do ouro e eu gostaria de mostrar para vocês nos 15 minutos algum exemplo do que a gente acabou de dizer. É o gráfico mais recente do ouro, como vocês estão vendo aí. E o que seria o primeiro termo que a gente usou, que é a Break of Structure? Seria basicamente os movimentos de pivô. Então aqui nós temos uma Break of Structure aqui no mercado. Aqui nós temos outra Break of Structure, seria o movimento de pivô normal. O que seria, Matheus, o movimento de as order blocks que você tinha falado? As order blocks são esses pontos aqui quando o movimento faz uma break of structure e ele deixa aí um padrão de que entrou ali um grande player, um grande banco nesse movimento. Geralmente um order block forte, ela é um order block que deixa aí alguns candles verdes ou candles de compra ou até mesmo candles de venda bastante fortes, como por exemplo aqui seria uma order block de compra e esse daqui, por exemplo, seria uma order block de venda. Por quê? Porque foi o ponto onde entrou um grande player aqui na venda do mercado. Outros exemplos de order block, por exemplo, poderia ser nesse ponto aqui, poderia ser um order block. Esse outro ponto aqui poderia ser order block. É basicamente onde que o movimento ele se desenrola, se inicia. E o importante também para ser considerado order block é que o movimento ele tem que levar a uma break of structure, perdão. Por exemplo, esse ponto aqui pode ter sido considerado sim um order block e ele tem que levar a uma break of structure. Por exemplo, aqui, ó, order block levou a break of structure. Aqui poderia ser uma outra order block? Poderia, porque o movimento ele levou a uma break of structure. As melhores order blocks e as order blocks mais válidas, digamos assim, elas são esses movimentos que levam a break of structure. E o que seria uma change of character, que é o nosso último termo ali abordado? A change of character seria esse movimento de reversão do mercado, que a gente viu que o mercado fez um topo, um fundo, ele não rompeu esse topo aqui, fez um fundo. Então, esse rompimento aqui, ele pode ter sido uma change of character. Esse outro movimento aqui já é considerado uma break of structure. A change of character é sempre o primeiro movimento de reversão do mercado. Por exemplo, o mercado subiu novamente e rompeu esse topo aqui. Então é considerado
uma change of character. Veio aqui, rompeu novamente, uma break of structure. O mercado rompeu esse fundão aqui, esse fundo aqui do topo duplo. Esse aqui foi uma change of character. O mercado subiu e voltou, rompeu novamente esse fundo. Então esse daqui já é considerado uma break of structure. E aquele outro termo, Matheus, que você tinha falado, aquele termo lá de tal de pega de liquidez, o que que é isso? Aqui tem um ótimo exemplo de pega de liquidez. O mercado ele veio subindo, fazendo topos e fundos ascendentes, chegou nessa região, houve uma acumulação e o fundo do mercado ele estava exatamente nesse ponto aqui. Esse é um padrão clássico de pega de liquidez. Por quê? Porque o preço ele veio rompendo esse fundo, estopou todos os comprados que estavam nessa região para depois voltar a subir. Então, como o Marcelo, que ele fala um pouco sobre o FIMATE, né? O Marcelo FIMATE diz, é o movimento de volta em V. É o famoso volta em V ou pega de liquidez. Vamos ver aqui um outro movimento de pega de liquidez que esteja fácil para a gente poder ver aqui. Aqui está perfeito. A gente vê que o mercado ele rompe esse fundo aqui, ele ativa a venda de alguns vendidos e o stop de alguns estão exatamente em cima desse ponto aqui. Então, quando a gente tem o rompimento aqui, a gente faz esse padrão, que é o padrão de volta em V ou de pega de liquidez. E esse padrão, depois a gente vê que o mercado, os grandes players, eles empurram o mercado para baixo. Então a gente acabou de falar sobre os principais padrões e termos do Smart Money Concepts. Agora eu vou mostrar para vocês como que esses conceitos eles podem ser integrados na prática para formar um trade system vencedor. Vem comigo, vamos lá. Então, o primeiro ponto do trade system utilizando os Smart Money Concepts ou os conceitos do dinheiro inteligente seria identificar a tendência vigente. Então, vamos traçar aqui uma tendência de alta. O segundo ponto seria ter um bloco de ordem ou uma order block válida. O que seria uma order block válida, Matheus? Existe uma order block inválida? Sim, existe order block inválida. Order block válida é aquela que nunca foi ativada antes. Por exemplo, aqui nós temos uma order block válida. Aqui nós vamos ter um exemplo de uma order block inválida. Por quê? Porque o preço já bateu nela e já foi ativada. Por exemplo, se o preço bater nela aqui novamente, ela não vai servir mais de order block, porque a order block ela tem um prazo de validade, ela só pode ser usada apenas uma vez e depois ela perde o seu valor. Aquele ponto deixa de ser um ponto interessante. O terceiro ponto da nossa estratégia seria observar um movimento forte. Como assim, Matheus? Um movimento forte. Vamos olhar aqui no gráfico novamente. Um movimento forte seria um movimento com várias barras de força no time frame que você está olhando. Então, considerando o nosso exemplo, essa order block aqui seria uma order block muito boa, que teve um movimento de força grande. Esse outro exemplo aqui, essa order block seria uma order block muito boa,
porque teve um movimento de força muito grande. Essa order block aqui seria uma order block muito boa, porque teve um movimento de força muito grande. Esse ponto aqui, onde teve uma, duas, três barras de força, poderia ser uma order block muito boa. Então a gente sempre pega esses pontos onde o preço ele inicia com um movimento muito grande. Quer dizer que algum grande player ou algum grande banco ele entrou nesse movimento. Um exemplo de order block que não é uma order block muito boa, vamos procurar aqui, por exemplo, essa order block aqui. A gente vê que o movimento de alta aqui não foi muito expressivo e também o mercado ele está em uma tendência de queda. Então a gente não consideraria essa uma order block muito boa. Lembrando que as order blocks são mais fortes se a gente considerar a tendência do mercado. Por exemplo, um mercado em queda, eu vou olhar apenas order blocks de queda. Eu não vou ficar procurando order block de alta em um mercado que está em queda. E aí a gente vê e traça os principais pontos onde se iniciaram o movimento, que aí mais para frente vai ter grande chance de quando o preço bater aqui, ele apresentar algum padrão de rejeição e dar uma entrada muito boa para a gente. Voltando agora para o slide, falta o último ponto importante do nosso trade system, que seria uma pega de liquidez. Então, colocando em prática, vou fazer um desenho aqui que exemplifica exatamente o trade system correto, baseado aí no Smart Money Concepts. A gente teria esse movimento de alta, a tendência identificada, a gente teria order blocks válidas, a gente teria esse movimento forte e o último ponto, que é o ponto mais importante de todos. Esse talvez seja o ponto aqui que configure que um order block é bom ou não e configure que esse trade system seja vencedor ou não, que seria uma pega de liquidez. Se a gente tem um movimento aqui que ele só segue direto, quer dizer que ele não pegou stop de nenhum comprado aqui ainda. Se ele seguir aqui novamente, vocês concordam que não ativou o stop de nenhum comprado. O que acontece se, por exemplo, esse preço ele cai e rompe essa zona aqui? Ele vai ativar o stop de quem comprou nessa região daqui para cima. Ou talvez quem já estava comprado aqui para baixo resolveu colocar o stop e sair aqui. Se o preço resolver cair mais um pouco e romper essa região aqui, ele vai ativar o stop de quem estava posicionado e deixou o stop aqui. Então é muito importante que o preço ele pegue a liquidez, ele pegue stops de pessoas que estavam no movimento. Para que ele vai pegar esses stops, Matheus? Para ganhar uma força maior e seguir a tendência vigente. Sem stop, gente, o preço não anda. Sem liquidez, o preço não anda. Então é muito importante, porque que às vezes a gente entra aqui nesse ponto. Ai, Matheus, eu entrei no rompimento do pivô, eu entrei na estratégia certa. Você entrou, mas você não observou essa pega de liquidez. Você entrou em um movimento que não teve stops, por isso você foi stopado. Se você observar a pega de liquidez antes de fazer qualquer operação, seu win rate vai ser bem melhor. E aí, vamos para o gráfico agora, que eu vou mostrar essa estratégia na prática para vocês. Estamos aqui no gráfico do ouro novamente.
Eu vou remover todos os desenhos aqui e vamos ver uma operação seguindo aquele trade system. Essa operação aqui, por exemplo, é uma operação muito boa. Eu já identifiquei aqui de cara essa operação, que seria basicamente o seguinte: a gente observa os pontos de order block, os pontos onde o mercado ele faz aquele movimento grande e a gente deixa traçado aqui no mercado. Lembrando que para um order block ser válida, ela tem que levar ao break of structure, que seria nesse ponto aqui. Esse ponto aqui o mercado teve a sua break of structure. Vou deixar anotado aqui break of structure e vou deixar anotado aqui a order block. O que o preço faz então? Ele rompe a break of structure e continua caindo. Você poderia me dizer, Matheus, seria uma boa se eu conseguisse, se eu entrasse vendido nesse ponto aqui? Não seria uma boa. Por quê? Porque o mercado aqui não pegou nenhuma liquidez antes de romper esse fundo. Tanto é que fez um fundo duplo. E aí a gente consegue observar alguns pontos onde que ele pega a liquidez de quem está vendido. Por exemplo, esse é o primeiro ponto em onde o mercado ele pegou o stop de quem estava vendido aqui. Depois o mercado fez um topo duplo e caiu, ou seja, ativou ordem de venda aqui. Então, logo a gente vê que tem stop aqui também. Tem stop aqui em cima desse ponto. E aí você fala, Matheus, mas aqui o mercado ele já mudou a tendência. Ele fez uma change of character e aqui ele está fazendo uma break of structure. Isso mesmo que os grandes players querem que você pense. Eles querem que você entre comprado nesse ponto aqui e coloque o seu stop logo ali abaixo. Por quê? Porque aqui em cima já tem um order block muito forte, onde o preço provavelmente vai segurar. O preço aqui já pegou bastante liquidez. Olha só, ele pegou mais essa liquidez aqui, ó, de mais pessoas que entraram compradas nesse ponto, para depois fazer o quê? Ele vira aqui na order block, que é onde estavam as ordens posicionadas aqui dos grandes players, fazer o movimento de topo duplo e depois cair, o preço cair. Matheus, mas como que eu vou saber isso tudo? É simples. Não é, na verdade, não é tão simples. Se fosse simples, estava todo mundo ganhando dinheiro. Mas se a gente praticar nossa estratégia aqui, a gente consegue observar esses pontos aí, os pontos chaves, onde as ordens dos tubarões estão posicionadas. Outro exemplo aqui de order block e desse trade system que é válido aqui no mesmo gráfico do ouro. A gente vê que o preço ele veio, está fazendo aqui, pegou essa liquidez aqui, por exemplo. Então, se a gente fosse olhar aqui, aqui teria um outro order block aqui para a gente entrar. Ó. Essa entrada aqui seria uma entrada válida. Mas o que eu queria mostrar para vocês é essa outra aqui. O preço ele fez um order block nesse ponto aqui. E o preço ele rompeu com topos e fundos descendentes. Essa entrada aqui seria uma boa entrada? Talvez sim, mas você teria que deixar o seu stop ali em cima do order block. O que eu oriento para vocês? Eu oriento vocês esperarem o preço pegar a liquidez. No caso aqui, teria a liquidez desses topos aqui, bater na order block e fazer aí um padrão de reversão. Esse padrão, como a gente está aqui no 15 minutos, a gente poderia olhar até um gráfico
um time frame menor, time frame aí de 5 minutos, por exemplo, e depois a gente entraria vendido aqui e acompanharia essa queda. Tá vendo que foi uma queda reta? Por quê? Porque tinha ordem de grandes players aqui nesse ponto no ouro. O exemplo de entrada seria aqui, colocaria o stop logo acima. Você pode colocar acima do order block ou acima aqui do topo, se fizer um padrão, por exemplo, de topo duplo, e ajustar o seu alvo. Aqui no Envelopados a gente gosta muito do alvo de 2 para 1 e o restante do trade a gente vai acompanhando aí com alguns sistemas que mais para frente eu vou falar para vocês. Agora vamos para o gráfico do euro e vamos achar uma entrada do nosso Trade System nesse gráfico do euro. Primeiramente, vamos identificar aqui um ponto onde o mercado está em tendência. Depois a gente traça aqui as order blocks, que seriam os pontos onde o mercado ele fez movimentos grandes, onde a gente vê que tem entrada de grandes players. Mas, Matheus, aqui o preço não bateu nessas duas order blocks. Às vezes acontece, às vezes o preço ele não volta na order block, mas é importante a gente deixar traçada, porque quando ele voltar, se ele voltar algum dia, a gente vai ter um ponto de entrada muito bom, igual esse ponto aqui. Por exemplo, a gente vê que o preço ele está fazendo movimentos de topos e fundos descendentes aqui, deixando a break of structure, perdão, e logo após dele fazer esse movimento, esse último movimento aqui, a gente pode deixar traçado aqui algumas order blocks, né, que empurraram o preço aqui. Aqui já rompeu, então essa é uma order block válida e essa é uma order block válida, por exemplo. E a gente vê que o preço ele pega liquidez nesse ponto, pega liquidez nesse ponto. Ah, Matheus, mas aqui tinha um order block e o preço rompeu o order block e não respeitou. Por quê? Porque tinha uma outra order block mais superior a ela, onde o preço poderia reverter. O preço poderia reverter nessa daqui ou na order block de cima, como ele fez. E aí a gente veria aí talvez um time frame menor, um ponto de entrada. Se você quiser já deixar a entrada na order block, você pode deixar, mas eu não recomendo muito. Eu esperaria fazer um padrão de reversão aí de candle ou um padrão de reversão num time frame menor e depois você colocaria a sua entrada aí com o stop logo acima da order block e um alvo de 2 para 1. Você veria que esse trade aqui você teria lucro, seria um trade vencedor. Então, galera, essa foi a aula que eu quis passar para vocês hoje. É uma aula talvez um pouco básica para vocês, mas ensina alguns conceitos, como por exemplo o conceito da pega de liquidez ou pega dos stops, que é um conceito muito importante para a gente observar no mercado. Esses conceitos começaram a mudar um pouco a minha visão de como eu opero no mercado, e a partir daí eu desenvolvi a minha estratégia, que é baseada sim no Smart Money Concepts. Essa estratégia é a estratégia do Envelopados, ela não é exatamente a estratégia que eu passei para vocês hoje, mas a gente utiliza sim na nossa estratégia os conceitos de order block, a gente utiliza os conceitos de break of structure, change of character, pega de liquidez, e a gente também utiliza um trade system que é bastante semelhante a esse que eu mostrei para vocês. Não é exatamente igual, a gente fez algumas modificações, e se você quiser aprender um pouco mais sobre a nossa estratégia e ser um trader vencedor, siga nosso canal, aperte o sininho e espere por novas aulas. Até lá!